Beleza, gravando. Eu tô em foco. Vamos lá. Como estudar fora de graça? Essa é a pergunta que você veio aqui descobrir e é por isso que eu me organizei durante vários meses para conseguir te responder da melhor forma e mais acessível possível. Você vai ter acesso a essa nossa primeira aula de uma série de 5 aulas que vão te ensinar todo o processo de estudar fora. Eu vou mostrar exemplos aqui para vocês, vou apresentar o meu perfil e tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto. Tudo bem? 100% de graça. 100% de graça. Não tem nada premium para assinar. Não tem aqui o nosso curso, do nosso livro, do nosso e-book, nada disso. 100% gratuito para você, aluno de escola pública. Vamos lá? Então, estudar fora sempre foi um assunto muito atrativo. Tanto por questões sociais, né, da gente achar que o Brasil não é um país bacana de se morar, que a gente não vai conseguir se sustentar bem aqui, ou por outros motivos que realmente são válidos, como por exemplo, ter interesse de conhecer uma língua nova, uma cultura diferente, poder valorizar um pouco mais o Brasil também, porque muda muito o aspecto de tipo, como você vê o Brasil depois que você sai dele, ele não tá ali sempre pra você mais. Vários motivos. Só que sempre foi um assunto caro, a gente sabe que é caro. Tanto você pagar por um curso em outra moeda, os custos de estudar fora. Para vocês terem uma noção, eu tive que tirar o meu visto estudantil no Brasil. E para fazer um xerox, eu gastei R$ 25 numa folha de xerox lá na frente da embaixada. Porque é sempre tudo muito caro pro grande público. É tudo muito caro. E é um processo extremamente burguesizado, né? Então, o meu objetivo aqui é te ensinar como que você, aluno de escola pública, que não tem esse acesso, não tem esse dinheiro, consegue ou pode conseguir estudar fora de graça. Um bolsista integral que vem de escola pública, estuda uma faculdade fora, com bolsa integral e viaja, 100% sobrevivendo pela bolsa, infelizmente, é a exceção à regra. O que eu posso fazer é te explicar passo a passo como o processo funciona, te mostrar o meu perfil passo a passo, tirar as suas dúvidas, dar apoio em relação a feedback de redações, tudo o que você precisar. Não tem como eu garantir que você vai conseguir passar. Então não me peça uma garantia aqui. Só vem estudar, sabe? Aprender comigo. Então, prazer. Meu nome é Alexia Pereira. Eu sou do Brasil, né? Eu nasci no Rio de Janeiro e eu passei grande parte da minha vida em Minas Gerais, em Lagoa Santa, e depois em Pirassununga, em São Paulo, no interior de São Paulo. Estudei a vida inteira em escola pública. Com 14 anos eu tive o privilégio de poder fazer um cursinho de inglês privado. E com 19 anos eu fui aceita para estudar fora em uma das maiores universidades do mundo, com uma bolsa 100% integral. A Universidade de Nova York, que é aí mundialmente conhecida na minha área, né, que é cinema. Então, eu queria dizer que, principalmente, eu não venho de uma família rica. Eu nunca fui pra Disney durante a infância, eu nunca tive o iPhone do ano sempre que eu quisesse. Eu não venho de uma família rica, eu venho de uma família de classe média. E estudar fora, ir pra Abu Dhabi estudar e depois pra Itália, Tailândia, Nova York, Los Angeles agora, de onde eu falo com vocês, foi a minha primeira experiência no exterior. Eu nunca tinha pegado um avião pra ir pra fora. Então, foi um processo muito difícil de passar, principalmente porque eu não tinha apoio. Os meus pais não me davam apoio, os meus amigos não me davam apoio, foi difícil conseguir apoio da minha escola. Às vezes até nem eu acreditava, sabe, que eu conseguiria estudar fora. Não existe passo a passo para quem é a exceção, sabe? E bolsas integrais são a exceção. Na minha opinião, o tempo mínimo para se preparar para estudar fora é 1 ano, tá? Então a gente vai organizar aqui mais ou menos quanto tempo é necessário para cada um dos requerimentos que a gente tem para se estudar fora. O application, né, é um processo holístico que avalia o aluno por completo. Então pensa num círculo. É como se você ficasse no meio dele e ele fosse ao seu redor, sabe? E isso quer dizer que é diferente do vestibular brasileiro. Então, ao invés de ser uma prova, como o Enem, que a gente senta durante 2 finais de semana, faz a parte de, acho que é humanas e biológicas, né? E depois exatas,
e a redação, enfim, eu não lembro direito como é que é a estrutura, mas eu sei que são divididos em 2 dias. O application não. Além da prova, você tem redações, você tem cartas e documentos que você tem que mandar da sua escola, você precisa desenvolver um portfólio, você tem que ter atividades extracurriculares. São vários requerimentos. A ideia aqui não é só quem você é enquanto aluno, tipo assim, quantos pontos você consegue num teste que todo mundo tá fazendo, mas quem você é como pessoa, o que você gosta de fazer quando você tá com tempo livre, quais são as suas paixões, objetivos, metas, hobbies, tudo isso é muito importante. E esse processo acontece todos os anos. Ele começa oficialmente em agosto e ele vai se encerrar em maio, que é o que a gente chama de Official Decision Day, que é quando você tem que decidir para qual faculdade você vai se matricular. Porém, os alunos se preparam por meses ou anos para a candidatura. As elites, então, gastam muito dinheiro investido para poder fazer os testes preparatórios, que são os vestibulares dos seus filhos, mentoria, aulas, projetos, cursos de verão. A elite gasta muita grana para poder ir para fora. E é tipo assim, um investimento enorme para que no final do 3º ano do ensino médio, os seus filhos consigam ir para faculdades fora do país. Então, acho que pra gente deixar a nossa aula um pouco mais fácil, a gente vai quebrar esses requerimentos em várias categorias, tá bom? A categoria de hoje é o que a gente chama de School Documents, né? Os documentos escolares. Isso é uma aula, viu? Então faz favor de pegar papel e caneta e anotar o máximo possível tudo que tá por aqui. Então os documentos escolares são o primeiro passo para quem quer estudar fora. Por quê? Não é um documento que depende exclusivamente de você, só você consegue resolver ele. É você e a sua escola. Então é importante que você mande esse vídeo às vezes para sua escola ou vá lá fazer alguma reunião com eles para conversar. Se você, que é aluno, não sabe como estudar fora, imagina a sua escola estadual ou municipal. Eles também não vão saber. Então tem que ter tempo e paciência para poder explicar. Primeiramente, tá? Porque as escolas brasileiras, elas estão sempre muito atoladas, assim, muito pressionadas. É pouco incentivo, é muito aluno desrespeitoso, é pouco tempo. Então, tenham um pouco mais de cuidado ao falar com seus professores. O primeiro documento que a gente precisa é o que a gente chama de School Profile. Esse documento é como um passaporte da sua escola. É nele que as faculdades vão entender como que a sua escola funciona. Então, qual que é a métrica de média, né? Com quantos pontos os alunos têm que ter para poder passar de ano? Qual que é o sistema de notas? Na sua cidade, o ranking de escolas da sua cidade. O quão bem a sua escola está posicionada em relação ao MEC, qual que é a pontuação que eles têm em relação a... Qual a reputação que eles têm pelo MEC, enfim. Quais eventos e projetos que acontecem dentro da sua escola que o aluno pode participar, sabe? Em muitas escolas, a nota média para progressão, a nota para você passar de ano, costuma ser mais alta do que outros lugares. Então, por exemplo, eu venho do Centro Paula Souza. A média para poder passar sempre foi tipo 7,5, né? Que é o que a gente considerava o R. Enquanto em outras escolas, com 5 você já consegue passar. Então você tem que saber como é que você vai estruturar e explicar isso num documento para uma universidade. Quem envia esse documento não é nem você, é o seu coordenador. Você vai fazer o seu perfil na plataforma que nós vamos mostrar depois, de forma gratuita, colocar o e-mail do seu coordenador e ele vai receber um convite no e-mail dele. E lá ele tem que enviar o documento. Só que às vezes o seu coordenador não tem tempo, né? Não tem nem como vocês sentarem para conversar sobre isso. Então, ao invés de você perder o prazo e não conseguir se candidatar, desenvolve o documento para ele, sabe? Coloca as informações, às vezes com o site da sua escola, pesquisa, abre no Canva, coloca todas as informações direitinho sobre a história da escola, os eventos que são passados na escola, as matérias que vocês têm, enfim. Então, o primeiro passo aqui seria entrar em contato com algum representante da sua escola, seja diretor ou coordenador, explicar que você quer estudar fora, mandar o vídeo, às vezes falar, olha, a minha professora do curso que eu faço online precisa desse documento. Então, tipo assim,
leva esse processo com seriedade, que os seus professores e a sua escola também vão levar com seriedade, entendeu? Não sei como funciona a sua escola em específico, mas normalmente as pessoas que trabalham em escola, elas são bastante ocupadas. Então, às vezes, é legal você trazer o modelo impresso. Aqui na descrição do vídeo tem um modelo de School Profile para você poder baixar, imprimir e falar, olha, então, a minha professora fez isso aqui na história da escola. Qual que é a história da Escola Municipal Dona Marucas? Aí você coloca as informações tudo certinho. Para falar a verdade, vamos analisar o School Profile passo a passo, tá? Na primeira parte, você tem que contextualizar um pouco sobre a história da sua escola. Como ela foi fundada, quais os valores da instituição e etc. Em seguida, você tem que explicar o currículo da sua escola. Ou seja, as matérias que são disponíveis para os alunos e qual que é o sistema de métrica deles, né? Como que funciona o seu calendário de aulas? É por bimestre? É por trimestre? É bacana vocês explicarem aqui. Lembre-se, o School Profile é um documento que deve ter no máximo até 5 páginas, com um design profissional bem estruturado. Então, faz um documento bonito de ser feito. Insira fotos sobre a sua escola, cores da instituição. Cada mínimo detalhe que você for colocar importa. Importa muito. Porque para você pode ser nada, mas pro Admission Office, quando for avaliar aquele documento, vai falar, nossa, que legal essa escola aqui que o Beltraninho foi. E é esse o objetivo, fazer com que eles achem que a sua escola é um lugar incrível para ter se formado, que você é muito inteligente, enfim. A segunda parte vem com os recursos que a sua escola oferece. A sua escola tem grêmio estudantil, ela tem feira de profissões, ela tem interclasse, qualquer atividade da sua escola que traga a comunidade dos alunos próxima, junta, sabe? Ah, mas isso na minha escola não oferece. Eu acho que o interclasse oferece, todas as escolas públicas oferecem. O OBMAP também, né, que é uma Olimpíada Brasileira de Matemática, também oferece. Então, colocar as informações, sabe? Tipo assim, a minha escola faz a Olimpíada Brasileira de Matemática. Depois a gente também tem uma comemoração de interclasse. Em junho nós temos uma festa junina. Descreve os eventos da sua escola como se fossem coisas especiais, porque também é uma abertura para a nossa cultura, querendo ou não, né? Para eles conhecerem como é que funciona uma escola no Brasil. Novamente aqui, muito importante inserir nesse documento do School Profile, fotos. Pessoas sorrindo, dias ensolarados, a imagem de uma escola feliz, empolgante de ser parte. Por fim, destaques, né, nas últimas páginas. Quantos alunos que se formam na sua escola estudam em universidades públicas ou privadas depois que se formam? Ah, mas não tem um percentual fechado. Faz a métrica da sua sala ou da sala antes da sua. Ano passado, da galera que se formou, né, tipo, pensando quantos alunos tinham, quantos deles foram para a faculdade? Quantos deles foram trabalhar? Quantos deles não estão fazendo nada? E coloca isso num texto bem estruturado. Coloca isso, tipo, bem descrito para as pessoas, sabe? Último detalhe. Lembra de inserir o site da sua escola e também o telefone e nome completo de algum representante. Eles não vão ligar para o seu diretor que não fala inglês, falando inglês com eles. Mas, às vezes, se eles precisarem, eles enviam um e-mail, entendeu? Então, é mais útil e traz mais credibilidade também. Esse documento é um dos primeiros passos, porque ele é o mais fácil, para ser muito sincera. E ele só depende do seu bem-estar e do quanto que você consegue ter contato com a sua escola. Então, você consegue fazer isso em casa, sozinho, leva o documento para a sua escola, como eu falei anteriormente. Pelo amor de Deus, gente, proatividade. Não tem como você estudar fora se você não for proativo, não. De verdade. Principalmente com bolsa. Pobre tem que fazer as coisas acontecer, entendeu? Porque, como diria o Emicida, meu filho, você é o principal responsável pelo seu sonho. E se isso não te fizer correr, eu não sei o que vai. Ah, eu quase esqueci. Se você estudou em mais de uma escola durante o ensino médio, você precisa só de um School Profile da última escola que você se formou. Então, esse é o primeiro documento. School Profile, perfil da escola. Finalizamos? Agora nós vamos para o nosso passo 2, que são o transcript, o nosso histórico escolar. Basicamente, você precisa ter o seu histórico atual, do 9º ano
até o mais próximo da candidatura, tipo assim, até a metade do seu terceiro ano. Pede para sua escola esse documento, coloca no PDF tudo direitinho, abre no Canva e traduz somente o nome da matéria, mais nada. Enfim, não muda a nota, né, de fazer falsificação, pelo amor de Deus, não muda nada na estrutura do documento, nada, somente o nome da matéria. Tem pessoas que pagam por uma tradução juramentada, que é tipo R$250. É um valor muito caro. Na minha época, eu não consegui pagar por isso, eu traduzi sozinha. E mandei para a faculdade e eles aceitaram. Por quê? Eu mandei a minha versão traduzida e logo embaixo eu mandei a versão original do documento. Então eles podiam fazer referência no documento, entendeu? Não faz fraude. Se você fraudar alguma coisa, eles vão descobrir e você não vai ter sua bolsa. Pelo amor de Deus. Vale a pena investir num documento de uma tradução juramentada? Talvez, depois que você passar para a faculdade. Quando você estiver se organizando para poder ir, sabe? Que eles vão pedir de novo esse documento. E por fim, para mim, os documentos, tipo, mais estressantes para conseguir de todo o application são as cartas de recomendação. Vamos falar um pouco sobre elas. As cartas de recomendação são basicamente como a gente vê em filme mesmo. Sabe quando a menininha faz uma merda durante o filme e aí depois a professora, e aí ela resolve tudo e aí a professora fala pra ela assim: eu te escrevi uma carta porque eu acho você incrível. É justamente isso, é uma carta mesmo, em que eles vão falar: caro escritório de admissões, meu nome é tananana e eu tô aqui pra recomendar a aluna tananana. Você precisa ter 3 cartas de recomendação. Escuta o que eu tô te falando. 3 cartas. 2 de professores e uma do seu counselor, daquele coordenador que a gente falou lá do School Profile, sabe? E essas cartas, elas precisam ser o mais específicas possíveis sobre você. Então não escolha pessoas que você gosta. Tipo assim, professores que você gosta muito, mas não tem uma troca muito grande. Escolhe o professor que você troca uma ideia com ele, que você pergunta como é que tá o filho, que você debate política com ele em sala de aula. Gente que conversa com você. Escolhe essas 3 pessoas e coloca, né, no teu caderno aí pra gente conversar sobre elas. Qual que é o objetivo aqui? É você conseguir instruir o seu professor a fazer essa carta para você sem ter acesso a ela. É proibido os alunos terem acesso às cartas de recomendação, porque eles acham que vai influenciar na forma como você fala sobre si mesmo, ou até o quão franco e honesto o professor pode ser. Então é proibido. Antes de você ser aceito, você não pode ler a carta. Beleza. Então a ideia aqui é você colocar, vamos lá, exercício, tá? Recomendante número 1. Você coloca o nome desse recomendante, né? Tipo, professora Helena, né? Como nosso exemplo. A matéria dela, então você pode colocar, tipo, história, né? Ou qualquer matéria que o seu professor que você tá vendo aí leciona. E aí você vai escrever exemplos nesse teu caderno. Coloque exemplos de projetos, conversas, dias que você teve conversando com o seu professor, que você sentiu que você se destacou de alguma forma. Então, por exemplo, no interclasse eu conversei com a professora Helena sobre política. Falei que eu tava muito assustado, como a política tava e não sei o quê. Ela me deu um conselho muito legal, bacana. Ou, por exemplo, pro meu professor de matemática, eu tenho dificuldade numa matéria, então depois da aula eu fico pra tirar dúvida com ele. Menciona, eu fico depois da aula pra poder tirar dúvida com você. Coloca tudo isso num documento. Imprime esse documento pra você chegar no seu professor na escola e falar assim: professor, tudo bom? Eu preciso de uma carta de recomendação, porque eu quero estudar fora, tô tentando esse programa em faculdade tal, eu quero estudar, sei lá, engenharia, cinema, física, química, qualquer coisa. E eu preciso de uma carta de recomendação sua. Nessa carta, é legal que você seja o mais específico possível. Então tá aqui o documento de exemplos que eu acho que o senhor possa mencionar, tipo, lembra daquele dia que a gente conversou sobre política depois do interclasse? Seria um exemplo legal de você mencionar. E logo em seguida você imprime no link da descrição desse vídeo o modelo de carta de recomendação que eu coloquei pra vocês. Então o professor vai ter um modelo de uma carta que foi considerada boa, né, e forte, assim, avaliada porque
eu consegui passar e meus alunos também conseguiram, enfim. E o documento com os seus exemplos. Então fica muito mais fácil para você pedir essa carta para ele, que seja uma carta boa, sem você ler ela. Caso você, professor, que está vendo esse vídeo, que o seu aluno te recomendou, e você quer feedback na sua carta, tipo, será que a carta tá boa ou não tá? Aqui no link da descrição também tem o formulário de feedback de cartas de recomendação, que você coloca o upload da carta, a gente vai fazer os comentários e entrar em contato com você para conseguir corrigir essa carta a tempo para esse aluno, entendeu? Tudo, novamente, 100% gratuitamente, tá bom? Então, vamos ler aqui alguns exemplos de cartas que são ruins e cartas que são boas. Vamos lá. Exemplo de uma carta ruim, tá? Caro escritório de admissões, me chamo Maria da Silva e sou orientadora educacional na escola Braduca. Como orientadora educacional, acompanho o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos da unidade escolar. Escrevo para apresentar ou recomendar a aluna Mariazinha, do terceiro ano do ensino médio. Uma vez que a aluna é bastante esforçada, assídua, disciplinada, dedicada, comprometida com os estudos, possuindo um ótimo desempenho escolar. Possui ainda um bom relacionamento com outros alunos, professores e demais funcionários da escola. Mariazinha sempre se mostrou bastante interessada, tendo inclusive participado de um programa de Harvard. Assim, estamos todos torcendo para que essa oportunidade seja concedida à aluna Mariazinha. Essa é uma carta fraca, mesmo que Mariazinha tenha feito um programa de Harvard. Por que é uma carta fraca? Porque ela não conta nada sobre a Mariazinha. Se a gente tirar o nome da Mariazinha e colocar o Joãozinho, que o Joãozinho é muito dedicado, assíduo, trata todo mundo bem, meio que não é o mínimo. Então a faculdade pega esse documento e não tem a mínima noção do que eles podem, fazer, entende? Tipo assim, com esse aluno. Quem é esse aluno? Me fala algum exemplo, alguma história dele, alguma coisa que, destaca esse aluno de alguma forma, entende? Então vamos falar aqui agora de um bom exemplo de uma carta, caro escritório de admissões. Essa carta aqui é uma carta de um professor muito querido no meu coração, que é o professor Espadim. Ele é meu professor de matemática durante o ensino médio. Então é a carta que eu utilizei. Meu nome é Carlos Eduardo Espadim. Desde 2018 eu trabalho como professor de matemática no Braduca. No início, eu lecionava apenas para cursos técnicos, no entanto, em 2011 eu passei a ser professor do ensino médio integrado ao técnico. Então ele deu uma noção de quem ele é, primeiramente, né? No começo de 2017 eu conheci a Alexia como estudante do Braduca. Para os alunos em potencial, há um processo seletivo bastante exaustivo. Os candidatos devem fazer uma prova semelhante aos exames padronizados que vocês têm nos Estados Unidos, como o SAT ou o ACT. Próximo tópico para uma próxima aula, se estressa com isso não. Em seguida, a escola ranqueia os candidatos e apenas os 40 melhores podem se matricular na escola. Dentro dessas circunstâncias, os alunos aceitos costumam ficar ansiosos no primeiro dia de aula. Por isso, os professores recebem a orientação de promover dinâmicas de interação. Desde o primeiro dia, a Alexia chamou minha atenção por sua gentileza, dedicação e poder de persuasão. Por exemplo, lembro-me de perguntar à turma como eles se viam em 10 anos a partir daquele momento. As respostas variaram bastante. A maioria queria apenas terminar o ensino médio e começar a trabalhar. Quando chegou a vez dela, ela levantou confiante e disse: "Daqui a 10 anos eu quero liderar a maior produtora de cinema do país, onde os meus filmes estarão presentes em todo o mundo." Eu realmente falei isso, mas assim... tava louca da cabeça, mas tudo bem. Isso me surpreendeu bastante. Então, perguntei o motivo e ela respondeu que queria contar histórias de pessoas que ainda não haviam chegado às telas do cinema. Queria criar filmes sobre diferentes regiões do Brasil e talvez sobre outras causas pouco representadas também. A partir daquele dia, a Alexia se tornou uma das poucas alunas, dentre os meus 20 anos como docente, comecei a minha carreira em 2000,
que se destacou de forma notável. E eu não falo isso porque ela ela fazia parte do grupo dos alunos considerados prodígios em matemática. Pelo contrário, sempre fui ruim em matemática. Sempre fui ruim em matemática. Desde o início dos estudos comigo, ela sempre me contou sobre a sua dificuldade com a rainha das ciências. Essas foram as duas primeiras qualidades que se destacaram na Alexia: a honestidade com que ela lida com as coisas e o altruísmo com outras pessoas. Por exemplo, eu cito um evento emblemático. Eu pedi que os alunos lessem um livro do Homem que Calculava, do Malba-Tahan, que exemplifica os usos das funções em prática. E após a leitura, eu aplicaria uma prova. O que aconteceu foi que 3 desses 40 alunos leram o livro. E a Alexia foi uma dessas pessoas. Não apenas leu, mas também fez um mapa conceitual e escreveu um resumo da história. Alguns alunos a procuraram pedindo para que ela compartilhasse o mapa e o resumo para a escola, a fim de copiarem, né? Diante desse dilema ético, meu professor ele é muito chique falando, mas enfim. Ela veio até mim e relatou a situação, com uma sinceridade rara de se ver. Lembro-me de dizer algo como: olha, Alexia, esse é um dilema que você mesma vai ter que resolver. O que vai te guiar nessa questão são os seus valores. A solução que ela encontrou foi exemplar. Ela não entregou o resumo porque não seria honesto, mas ao invés disso, organizou uma aula de discussão do livro com os colegas que tinham interesse, mas que por algum motivo não conseguiram ler o livro a tempo. Outra qualidade que se destaca é a forma única de sua resiliência. O método que utilizo para ensinar matemática não é um dos mais fáceis. Ele exige que o aluno decomponha os exercícios em seus aspectos mais básicos. E só então, com o raciocínio lógico e devidamente encadeado e demonstrado, aprendem a solução. Chamei esse método de 5 passos, inspirado pelos pensamentos do Ignazio Dante. E a Alexia, como a maioria dos alunos, enfrentou grandes dificuldades com essa metodologia. Mas diferente dos que reclamaram, a Alexia foi novamente uma das poucas pessoas dispostas a aprender o método. Mais do que isso, foi a única que foi além. Ela montou uma lista de exercícios e organizou materiais de estudo com livros de diferentes autores e apostilas de cursos preparatórios. Não foi fácil a nossa jornada. Foram 3 anos de dificuldade e conquista. Tive a oportunidade de acompanhar esse percurso em cada novo desafio. A Alexia é uma aluna que tem muito talento para ser uma excelente líder e transformar a indústria de cinema brasileira. Não tenho dúvidas. Acho que os prêmios que ela conquistou e os projetos já são prova o suficiente. Porém, o que qualifica ela para receber essa assistência financeira e profissional, mais do que talento, é a honestidade, dedicação e resiliência com que ela vai fazer uso dessa oportunidade. É específico, entende? Agora vocês conhecem até um pouquinho mais sobre mim, porque ele contou o meu aspecto como aluna. Entendeu? Então, pra gente finalizar a nossa aula, vamos fazer um jogo aqui, tá? Pra ver se você tá, fechado. Pergunta 1. Qual é o documento que detalha o perfil da escola em que o aluno estudou? Comenta aqui pra mim. Pergunta 2. A partir de qual ano letivo você tem que enviar o seu histórico escolar quando for se candidatar? Pergunta 3. O que torna uma carta de recomendação forte? Comenta aqui pra gente poder saber. Vamos responder daqui a pouquinho também. Lembrando que todas as informações, modelos, acesso, dúvidas, tá tudo na descrição do grupo. E estamos aqui à disposição. Lembra de curtir, compartilhar com outras pessoas e acompanhar a gente, pelo amor de Deus, na aula da semana que vem. Vai ser muito importante. E tá dando muito trabalho de desenvolver, então, por favor, venham. Um beijo.